Olá, eu me chamo João e eu sou o criador desse projeto chamado Resumindo Conhecimento. E só no último mês eu faturei mais de R$ 5.000 com esse meu projeto. E por que eu estou te contando isso? Porque se você sente vontade de abrir um negócio dentro da internet e ganhar muito dinheiro com isso, eu posso te ajudar. Estou deixando no primeiro link da descrição um e-book gratuito que vai te ensinar o passo a passo completo, do básico ao avançado, de como você também pode estar começando o seu próprio negócio dentro da internet. E quem sabe, logo mais, estar faturando muito alto com ele também. Bom, era isso. Fique agora com o vídeo. Dizem que se você quiser fazer uma rã, não pode colocá-la diretamente em um recipiente com água fervente, pois ela irá pular e fugir lutando pela sua vida. Mas se a colocar em água a temperatura ambiente e levar a fervura lentamente, ela não vai perceber o perigo e gastará toda a sua energia regulando a temperatura do corpo. Quando for tarde demais, a água fervente não a permitirá saltar e assim ela vai cozinhar até a morte. Essa metáfora serve para explicar a síndrome da rã fervida. Se trata de aceitar pequenas mudanças, pequenos danos em sua vida, em seu trabalho, em suas finanças, que no final acabam consumindo toda a sua energia e não te deixam seguir em frente. Atualmente, estamos vivendo essa situação em nível global. A inflação não para de aumentar e cada vez mais nosso dinheiro vale menos e assim fazemos cortes em muitos de nossos desejos. E os aumentos progressivos de impostos continuam junto com os aumentos no preço da gasolina e da eletricidade. E a água está começando a ferver e não estamos percebendo. Nesse vídeo, vamos ver 6 chaves que mostram que a economia global está em uma situação extrema. A economia global está prestes a ferver e se você quiser prosperar, assista esse vídeo até o final e descubra como. A economia mundial no limite. Ouça com atenção 6 pontos que mostram que a saúde econômica global está no limite. O primeiro ponto, e sem dúvida um dos mais preocupantes, é o aumento imparável da inflação, também chamado de imposto dos pobres. Os principais bancos centrais em todo o mundo têm taxas de juros de 0% ou perto de 0%. Um ano atrás, eles nos disseram para não nos preocuparmos que a inflação fosse ficar em torno de 2% no máximo. Um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Bem, um ano depois, a inflação nos Estados Unidos disparou para nada mais e nada menos que 54%, mais do que o dobro do esperado, o maior aumento em 13 anos. Isso significa que seu dinheiro nos Estados Unidos vale 5,4% menos que no ano passado. Por isso, chamam de imposto dos pobres, porque com o mesmo dinheiro você faz cada vez menos coisas. E o mais preocupante não é o aumento dos preços, que de certa forma é normal, devido a uma oferta menor e a grande quantidade de estímulos. O que preocupa é a atitude dos bancos centrais, pois eles não param de repetir que é uma situação de inflação temporária e que tudo vai voltar ao normal em alguns meses. E a questão central é a seguinte: qual lado dessa história é verdade? Realmente estamos vivendo uma situação de inflação transitória? Ou, ao contrário, os bancos centrais negam a inflação porque estão em uma encruzilhada total e absoluta, já que a inflação não vem sozinha e sim acompanha várias estagnações para o presente, o que chamamos de estagflação, união da inflação com estagnação. A estagflação da inflação é o declínio do crescimento econômico e o aumento do desemprego e aumento da inflação dos preços. E aqui a encruzilhada é clara: se os bancos centrais continuarem com taxas de juros baixas e essa quantidade de estímulo na economia, a inflação não vai parar de subir. Pelo contrário, se as taxas de juros sobem para controlar a inflação, a crise e o desemprego só vão aumentar. Assim como a bolha do mercado de ações que vivemos, inevitavelmente perfuraria uma retirada de estímulos e aumentos nas taxas de interesse, o que provocaria a queda nos mercados financeiros e o fechamento de muitas empresas zumbis. A estagflação é um beco sem saída para as políticas monetárias atuais. Os países com alto desemprego passariam por maus bocados. Por não ter emprego, os preços não vão parar de aumentar. O dinheiro que tem no banco, as economias do dia a dia vão se derretendo gradativamente por causa da inflação. Vão fazer menos com o mesmo dinheiro, e isso já está acontecendo na Espanha. Há 16% de desempregados e a eletricidade, gasolina e certos alimentos não param de subir. E agora, vou fazer uma pergunta direta para você. O que você acha que os bancos centrais farão?
os juros vão ir e a bolha vai ser perfurada e eles vão continuar com os juros baixos, negando o aumento da inflação. Eles vão continuar a afirmar que tudo é transitório. Deixe a sua resposta nos comentários. O próximo ponto: subida de preços encobertos. É que a inflação já está aqui, ela já chegou, mas silenciosamente. Já que há aumentos de preços em muitos produtos e que, embora você não acredite, o preço de muitos alimentos e itens de muita necessidade estão aumentando em até 14%. E as pessoas parecem não perceber. E como elas não conseguem ver? Muito simples, aplicando a redução ou a inflexão do aumento de preços em camadas. Por exemplo, imagine um saco de batata frita que pesa 300 gramas e vale $3. Se você for o fabricante e precisar aumentar o preço desse produto, você pode aumentar o preço final para $3,5 a $4,5. Ou você pode tocar no peso líquido do produto. Você fica com os $3 por bolsa, mas ao invés de ensacar 300 gramas, você coloca 250 gramas. Realizando essa ação simples, acabamos de fazer um aumento de preço no telhado. O consumidor, em muitos casos, não percebe. Você deve ter em mente que muitas vezes o ser humano não pensa racionalmente. Eles são mais sensíveis às mudanças no preço do que às mudanças no peso do produto. Aplicando nessa inflexão ou redução, se produzem uma ilusão no consumidor, fazendo-o acreditar que está levando o mesmo produto pelo mesmo preço, que não é verdade. Enfim, o fenômeno da redução, o fenômeno dos aumentos de preços em camadas, está acontecendo em todos os países do mundo a níveis alarmantes. Como já mencionei antes, graças a essa prática, foram detectados aumentos de até 14% em alguns produtos. Foram relatados aumentos de preços ocultos em todos os tipos de produtos, salgadinhos, cereais. Aplicando esses aumentos de preços nas camadas, o consumidor tem a ilusão de que tudo permanece o mesmo, pois nada está acontecendo. E possivelmente, os aumentos nos combustíveis e impostos de todos os tipos acontecem em todos os países do mundo. Agora eu lhe faço outra pergunta. Você percebeu essa prática em seu país? Deixe sua resposta nos comentários. Outro ponto importante: o descontentamento social, que pode afetar a recuperação econômica mundial, são os graves distúrbios em muitas partes do mundo, e a emergência sanitária que estamos vivendo agravou a crise em muitos países com força. Muitas liberdades individuais básicas também foram cortadas, e como você pode imaginar, isso está produzindo o descontentamento de muitos cidadãos. Vamos mencionar alguns exemplos. Cuba, um país que sofre sua maior crise econômica em 30 anos. O PIB desse país caribenho caiu mais de 11%. A falta de alimentos, a falta de remédios e houve um surto social sem precedentes. A situação é alarmante. Outro exemplo, a África do Sul, um país que está vivendo uma situação alarmante. Há confrontos urbanos contínuos e o catalisador foi a prisão do ex-presidente Jacob Zuma. E claro que nessas situações, a crise econômica e a crise sanitária fazem o restante para a situação se tornar mais alarmante, bem como também motins na França e Grécia, que levou recentemente os governos desses países europeus a anunciarem medidas sanitárias restritivas e o desejo da implantação de um passaporte, uma espécie de salvo-conduto sanitário, o qual sem esse certificado não se poderá ir a lugares públicos. Os franceses e gregos, temendo uma lei discriminatória, foram às ruas em massa para protestar e deve-se observar se essas medidas sanitárias serão implementadas em outros países, o que certamente causará tumultos bloqueando grandes cidades. Já vivemos motins na Venezuela, Estados Unidos e Espanha. Dá para ver que os cidadãos de muitos países do mundo já estão fartos desta situação. Agora, vamos com o próximo ponto: ataques virtuais. Um cisne negro que pode afetar as economias de todo o mundo são os ataques cibernéticos. E recentemente ocorreram todos os tipos de ataques às redes em todos os tipos de países. E, em muitos dos casos, os invasores pedem resgate em criptomoedas para reestabelecer os serviços ou dados roubados. Os cientistas da computação apontaram os mais importantes crimes cibernéticos. Sendo eles, foram a Vitória Solar, que é um dos ataques de computador mais sofisticados nos últimos tempos. Mais de 18 mil empresas e organizações governamentais nos Estados Unidos foram afetadas. Alguns exemplos são a NASA, as Forças Aéreas ou o Pentágono.
O ataque foi publicamente reconhecido em 13 de dezembro de 2020, mas até hoje não se sabe ao certo quanto tempo os cybercriminosos estavam agindo para o próximo ataque. O oleoduto Colonial foi um ataque cibernético que obrigou o fechamento de um dos maiores oleodutos dos Estados Unidos. Esse incidente causou escassez em muitos postos de gasolina. É importante notar que a empresa colonial Payblind teve que pagar um resgate de mais de 4 milhões de dólares para os atacantes cessarem sua atividade criminosa. E o mais recente é o Casella, um dos maiores ataques cibernéticos. Nos últimos anos, esse ataque afetou mais de 1.500 empresas de primeira linha e 17 países. Esse ataque cibernético é caracterizado pelo sequestro e criptografia de todos os dados, exigindo um resgate de mais de 70 milhões em bitcoins a serem decifrados novamente. Esses são os 3 principais ataques cibernéticos, mas houve muito mais. Acredito eu que muitos ataques cibernéticos não foram tornados públicos ou foram encobertos na forma de uma falha técnica, como na Bolsa de Valores em Tóquio, que me vem à mente, de outubro de 2020, que foi fechada por um dia alegando problemas técnicos. Você se prepararia para um ataque cibernético em grande escala na Bolsa de Valores de Nova York ou da Bolsa de Valores alemã? Aparentemente, os principais governos em todo o mundo se preparam para esse dia. E, recentemente, parece ter acontecido um evento misterioso chamado Cyberpolígono. Se referindo a esse evento, eles simularam um ataque cibernético massivo, uma espécie de apagão digital para saber o mais próximo possível se a segurança cibernética nível global é adequada. De acordo com o professor Mark Graham, da Universidade de Oxford, um apagão massivo da internet produziria um colapso econômico global, quase que imediatamente, e isso é assustador. Lembrando que nós somos altamente dependentes da internet. Um ataque cibernético massivo com essas características afetaria diretamente as comunicações. Também afetaria bancos e finanças, incluindo o mercado de ações, bem como o transporte, semáforos, companhias aéreas, ferrovias e também serviços públicos como redes de eletricidade e água. Estima-se que um ataque cibernético que nos deixa sem internet por um único dia seria a causa de perdas econômicas muito graves, bem como sérios danos sociais. Portanto, devemos ficar muito atentos a possíveis cyberataques do futuro, já que muitas vozes apontam que a qualquer hora um grande ataque cibernético poderá acontecer. Restrição de crédito. Um dos pontos mais importantes e, acima de tudo, um dos mais revelador é que muitos bancos estão começando a restringir o crédito. Especificamente, estão deixando de conceder crédito pessoal. O Wells Fargo, um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, vai deixar de conceder crédito pessoal a seus clientes, especificamente linhas de crédito ao consumidor, de valores entre 3 mil dólares e 100 mil dólares. E por que eles tomaram essa medida? Vou explicar rapidamente em 3 pontos. Economia no limite. Ponto número 1 sugere que a economia dos Estados Unidos está no limite e algumas fontes afirmam que o FED, a Reserva Federal, foi a entidade que emitiu essa sugestão. Dívidas em nível recorde. O ponto número 2 é que um dos principais usos desse tipo de empréstimo é a reunificação da dívida aos grupos diferentes de cartão de crédito com juros mais altos. Muitos cancelam essa dívida com um empréstimo pessoal com juros mais baixos. Esse é o ponto, já que a dívida de cartão de crédito nos Estados Unidos está em níveis recorde justamente por esse tipo de dívida. Ela está em níveis muito mais elevados do que antes da emergência sanitária, e o fato é que os americanos estão super avançando com seus cartões de crédito. Como você pode imaginar, essa situação em uma economia fraca é muito perigosa, entre outras coisas, quanto ao risco de inadimplência que isso acarreta. E o terceiro ponto, clientes sem liquidez. O que os bancos farão para não deixar muitas pessoas sem uma fonte importante de liquidez? Já que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, esses tipos de empréstimos salvariam vidas, seriam um remendo e um ponto para muitas pessoas. E mais, muitos clientes verão penalidades ou pontuação de crédito e lhe custará muito mais no quesito ao acessar novas linhas de crédito. Esse ponto é muito interessante, porque recentemente os bancos americanos passaram por alguns testes de estresse financeiro.
foi uma espécie de exame, uma espécie de auditoria para verificar a solvência desse tipo de bancos diante de acontecimentos imprevistos. E aparentemente, os bancos superaram isso de forma satisfatória. O que é notável que logo após esses testes de resistência se façam essas recomendações para não aceitarem mais empréstimos pessoais. E a pergunta aqui é: será que as instituições financeiras nos Estados Unidos estão nos preparando para um agravamento da crise financeira? Será que os bancos nos Estados Unidos e na Europa podem sofrer novas restrições sanitárias com o atual nível de crédito, com esse grande volume de endividamento de cidadãos? Deixe sua opinião nos comentários. Essas são as 6 chaves principais que vamos dar uma rápida revisão. Ponto número 1. A inflação não para de subir. Esse é o maior aumento em 13 anos. O ICP nos Estados Unidos está em 54% do mundo. Segundo ponto, a estagflação em vista de aumento da inflação, aumento do desemprego e quedas no crescimento econômico. Terceiro ponto, aumento de preços encobertos e redução dessa inflexão. Quarto ponto, o descontentamento social. Quinto ponto, vários países ao redor do mundo apontam um ataque cibernético em grande escala, porém já está sendo criado testes coordenados para passar por essa situação. Sexto ponto, os bancos estão começando a parar de conceder créditos pessoais. Lembre-se que em tempos de incerteza, como o atual, é quando você aprende mais a investir no mercado de ações e ativos financeiros. Agora, cabe a você. Qual dessas 6 chaves é a mais importante? Qual é a mais perigosa e qual é a que mais está afetando seu bolso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se de que a melhor maneira de combater a síndrome da rã cozida é tomar suas próprias decisões. Se você continuar a confiar na fala de muitas autoridades que dizem que está tudo bem, que está tudo perfeito, você corre o risco de que sua saúde financeira seja seriamente afetada. E eu sei que tomar certas decisões financeiras pode ser um desafio, até mesmo assustadora. Mas se você não fizer nada, a alternativa é ferver como um sapo e empobrecer. No cenário atual financeiro, o seu maior risco é não correr risco nenhum. Para finalizar esse vídeo, lembre-se do nosso compromisso de 3 Cs. Comente, compartilhe e crie. Comente aqui abaixo qual foi a parte mais interessante que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo ou amiga e nos ajude a ajudar o maior número de pessoas possíveis. E crie algo maravilhoso com a vida que Deus já lhe deu. Sucesso sempre, vamos ficando por aqui e até a próxima!